Sejam bem-vindos aqui ao canal. O canal tá começando agora, esse canal aqui é novo, sabe? Então eu tô querendo compartilhar algumas experiências, assim, fazer análises de mercado, compartilhar experiências pessoais minhas, profissionais, esse tipo de coisa. Eu quero ir aprendendo da forma que eu for fazendo. Então, primeiro eu estava querendo falar de um assunto aqui que eu estava pensando que quando você tem entre 20 e 30 anos, que você está começando, a vida está começando e tudo mais e tal, eu acho que é imprescindível que você comece novo, sabe? Lógico que assim, se a pessoa já está mais velha e não começou nova, você não pode fazer nada, você tem que começar de onde você está, né? Porém, eu acredito que quanto mais novo você começa, melhor é, sabe? Porque uma questão que tem que ser falada aqui é o seguinte: hoje em dia, em termos de informação, a gente está muito melhor do que na minha época. Eu que cresci lá nos anos 80 e 90, era muito mais difícil em termos de informação. Para você saber o que você ia fazer, sabe? Para você pensar nas possibilidades. Por exemplo, olhem só, para vocês verem agora que coisa. Eu tenho um amigo que é mais novo, ele deve estar na casa dos 22 a 23 agora. E ele queria começar uma empresa uma oficinazinha de detalhamento de carro. Sabe aqueles detalhamentos que você faz no carro, tudo? Aqueles negócios que você faz de limpeza com ceras especiais, esse tipo de coisa? Então, ele queria começar um negócio desse. E aí, o que ele fez? Primeiramente, ele começou trabalhando de entregador de iFood. Fazia muitas horas e tal, ficou nessa luta aí do iFood, eu não sei quantos anos, talvez uns 2 anos, sabe? Não foi tanto tempo assim também não, foi no máximo uns 2 anos. E ficou nessa batalha do iFood aí um tempo, depois saiu e agora já abriu a empresa dele. Pequenininha, tudo mais e tal, porém é de onde ele está começando, e eu estou achando ótimo, porque vejam bem, quando você começa novo, o que acontece? Você tem a oportunidade de ter experiências, e a experiência ela te dá uma coisa que nenhuma outra coisa, nenhuma aula, nada vai poder te dar aquela sensação que a experiência te dá, sabe? Eu separei essas fotos aqui, estão vendo? Dessas que eu estava lembrando de um negócio quando eu estava pensando aqui nessa primeira etapa aqui de como é que eu ia fazer esse vídeo. Quando eu estava falando que nossos pais lá nos anos 80 e 90 não tiveram condição de dar pra gente uma orientação, né, melhor, eu separei aqui, olha, vejam bem, olha esse tipo de coisa aqui, ó. A minha mãe morou numa casa desse tipo aqui, que é o que é chamado de casa de pau a pique, né? Que é o quê? Um barro amassado com as hastezinhas de madeira, né? E o chão batido. O que é o chão batido? É só o chão de terra, que você vai socando ele ali, socando, até que chega uma hora que ele para de soltar poeira, sabe? Então, você imagina isso aí, cara, quando você pensa nisso, por exemplo, o que me vem à minha mente? Me vem à mente o seguinte, que se ela morasse, por exemplo, há 1000 anos atrás, talvez ela moraria numa situação mais ou menos parecida com essa aí, né? Então, desses últimos anos agora, você tem muito mais informação. Esse exemplo que eu dei desse meu amigo, que é mais novo e tudo mais, que começou nisso e agora está fazendo essa experiência dele lá, eu acho que acontece igual foi no meu caso, por exemplo. Eu comecei a trabalhar, eu era bem novo, sabe? Eu tinha assim mais ou menos uns 14 anos, sabe? Então, o que aconteceu? Eu comecei ali, fui trabalhando, eu trabalhava com meu pai tinha uma empresa pequenininha de fabricação de roldanas e polias, e aí eu trabalhei lá durante alguns anos, sabe? E fui ficando mais velho e tudo mais e tal. Chegou uma hora que ele quis largar a empresa, passar a empresa para mim. Ele aposentou, foi morar na praia, tudo mais, com a minha mãe, quis largar a empresa, passar a empresa para mim. E eu, desculpa, eu tentei, forcei, sabe, fui lá atrás e tal, trabalhava pra caramba, muitas horas. Eu lembro, bicho, ó, pra vocês verem que loucura esse negócio. Eu lembro de eu trabalhando vários momentos, assim, de 7 horas da manhã até 7 horas da noite, até 8, 9 horas da noite. Eu separei até umas fotos aqui. Tô usando o chat GPT para me ajudar, sabe, a fazer
essa apresentação para vocês. Olha aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui, ó, esse tipo de roldana aqui que eu fabricava, exatamente esse tipo. Que é aquelas roldanas que vão no portão, os portão de casa, sabe? Aqui, ó. Essa aqui é exatamente do mesmo tipo que eu fabricava, que é de ferro fundido. Olha, é exatamente essa, ó. Até esse rolamento aqui, ó. 6201 ZZ. É esse mesmo. Esse exato modelo de rolamento. E nesse tipo de empresa. Essa aqui não é uma empresa de usinagem. Essa aqui é sim. Ó. Tá vendo o torno mecânico aqui? Era com esse tipo de coisa que eu trabalhava. Então, é um negócio interessante porque você vê lá atrás, quando eu tava nesse momento lá, eu ficava pensando assim, nossa, cara, como é que eu vou fazer? E tal, vou ficar dependendo do meu pai, não vou. Isso eu tava lá com 18 anos, 19 anos, tudo mais. Aí eu fiz uma tentativa, que foi essa tentativa aí da empresa de roldanas e polias. A empresa era pequenininha, tudo mais e tal, passou pra mim e tudo, eu trabalhando ali igual um doido. Tinha alguns funcionários, sabe? Mais ou menos assim, como se fossem uns 4 ou 5, alguma coisa assim, sabe? Porque agora isso já tem mais de 20 anos, né? Então eu lembro de tudo, mas eu não lembro assim com aquela. Lembro assim com detalhes, mas, por exemplo, eu não saberia dizer quantas pessoas eram exatamente, mas umas 4 ou 5. Mas aí o que aconteceu? Vejam bem, eu achava que era só trabalhar, vender, correr atrás e tudo mais, que daria certo. A gente vendia para essas empresas de casa de ferragem, sabe? Casa que vende material para serralheria, vendia mesmo para serralherias em si também, vendia, tudo mais e tal. E o que aconteceu era que a margem de lucro era muito pequena, sabe? E para fazer mais vendas, o que a gente fez foi ir apertando cada vez mais, apertando a margem de lucro. E chegou no momento que a empresa foi ficando inviável, foi dando prejuízo. Eu fui entrando no cheque especial. Isso foi lá atrás. Mas vejam bem que coisa interessante. O que eu achei mais legal de tudo é que isso me deu uma experiência em qual sentido? No sentido de que eu acabei, no final das contas, quebrando a empresa. E essa quebra foi para mim assim uma coisa, você imagina só, você tem uma quebra dessa, você já com 21, 22 anos, que era a idade que eu estava na época. Você tem uma quebra dessa nessa idade, você ficar devendo, ficar com o nome sujo, que foi o que aconteceu comigo na época, foi um negócio muito assim. Lá na época foi assim a coisa assim terrível, sabe? A derrota e tudo mais e tal. E eu vivi aquilo intensamente, né? Foi uma coisa assim que, sabe? Fiquei com vergonha, fica com vergonha, sabe? Porque, né? Se você tá com o nome sujo, significa que você teve coisa que você não pagou, né? E você não pagou porque muita gente pode pensar que você não é uma pessoa séria, que você não é uma pessoa que tem compromisso. Eu fiquei extremamente com vergonha, sabe? Extremamente com vergonha. E, porém, o que acontece? Essa experiência, aí que eu tô falando da importância da experiência. Essa experiência mexeu tanto comigo que me deu uma sensação assim de nunca mais querer passar por aquilo, sabe? De ter aquela emoção assim de falar, não, olha, na hora que eu conseguir colocar as coisas no lugar aqui, eu vou trabalhar de uma forma que nunca mais eu passe por isso. E aí, com o tempo, depois eu posso contar essa história depois num outro vídeo, num outro momento, para que o vídeo não fique longo demais. Mas aí, com o tempo, eu acabei pagando tudo, deu tudo certo, tudo mais. Aí eu fui trabalhar com outras coisas e, graças a Deus, foi tudo ótimo e tal. E aí, eu paguei todo mundo, né? Corri atrás, fiz tudo. Porém, dessa experiência, o que ficou foi isso. Foi, olha, nunca deixe seu nome sujar, tudo mais, nunca fique devendo e tal e tudo. Aí eu mais tarde, posteriormente, eu optei por comprar mais as coisas à vista, por fazer mais sempre com um fluxo de caixa bem garantido, bem tranquilo, de forma que eu tivesse sempre muito, assim, seguro do que eu estava fazendo, sabe? E foi uma coisa muito boa, sabe? Então, mas o que me deu isso? O que me deu isso foi essa experiência que eu passei lá de quebrar e tudo mais, porque, cara, tem uma coisa aqui que é o seguinte: se você, por exemplo, ficar trabalhando de 7 horas da manhã até meia-noite, aquilo ali
Não foi ninguém que te falou, não foi nada que aconteceu. Aquilo ali foi você que viveu. Então, aquilo fica uma marca profunda dentro de você, sabe? E se essa marca profunda de coisa errada que você fez ficar dentro de você quando você tá com 17, 18, 19, 20, 21, 23 anos, é uma coisa excelente. Por quê? Porque você já aprende o que não fazer na prática, já de início, logo muito novo. E isso é muito bom. Então eu acho que é importantíssimo que a pessoa comece nova, tenha as experiências dela, quebre a cara, sabe? Se não quebrar a cara, melhor ainda, mas se a pessoa já começar fazendo certo, que aprendeu no YouTube, aprendeu na internet, melhor ainda. Mas se você tiver que quebrar a cara, quebre a cara e recomece novamente, porque você tem tempo ainda de sobra, e aí através desse tempo que você tem, você pode recomeçar e você pode ter sucesso mais adiante. Tá bom, meus amigos? Então, a ideia era essa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.